Google e Facebook espionam os americanos mais do que o TikTok, diz Tucker Carlson. O Google e a rede social Facebook, plataforma proibida na Rússia por extremismo, espionando os americanos em maior medida do que a rede social TikTok, ameaçada de fechamento no mercado americano devido ao seu proprietário chinês, disse o jornalista americano Tucker Carlson. A Câmara dos Deputados estadunidenses aprovou anteriormente projeto de lei exigindo que a ByteDance vendesse o aplicativo dentro de 6 meses sob a ameaça de bloqueá-lo, e enviou a iniciativa para consideração ao Senado com a aprovação da administração dos Estados Unidos. Eu definitivamente acredito que o TikTok está espionando os americanos, mas o Google e o Facebook estão nos espionando em uma escala muito maior e também são controlados por estrangeiros. São dirigidos por pessoas que odeiam os Estados Unidos, afirmou. O jornalista americano enfatizou tal opinião durante a entrevista que fazia com o senador Rand Paul, conforme publicado nas redes sociais. Anteriormente, o então presidente americano Donald Trump assinou o decreto proibindo o TikTok, forçando a ByteDance a negociar a venda do negócio para as empresas americanas Oracle e Target. O acordo fracassou depois que o novo presidente Joe Biden cancelou a iniciativa do seu antecessor Biden. Agora promete assinar a lei se ela for aprovada pelo Congresso. Cenário de tomada militar do parlamento ucraniano foi escrito pelos Estados Unidos, diz especialista. A tomada do parlamento ucraniano pelos militares do país não seria um movimento popular, disse o especialista Alexander Dubchak a Sputnik, sugerindo que uma potencial rebelião foi orquestrada a partir do Ocidente. Os desiludidos militares ucranianos estão planejando assumir o controle da Suprema Rada. O parlamento ucraniano revela uma troca de mensagens de um canal privado do Telegram chamado Parabellum, obtido pela Sputnik. Este poderia ser um cenário de substituição do presidente ucraniano Vladimir Zelensky, sem a realização de eleições, disse Alexander Dubchak, pesquisador do Instituto de Países da Comunidade dos Estados Independentes, especialista em movimento Ucrânia. Os membros do canal confidencial, composto por comandantes e soldados de unidades de elite das Forças Armadas Ucranianas, discutiam opções para derrubar o atual governo e seu comando militar após a demissão do então comandante-em-chefe, o general Valery Zaluzny. A ação mais importante que precisávamos realizar rapidamente é a tomada da VR, Suprema Rada, em um determinado momento, escreveu um dos participantes do bate-papo. Os integrantes também expressaram insatisfação com as decisões de Zelensky e do novo comandante-em-chefe das Forças Armadas Ucranianas, Alexander Syrskyi, que foi nomeado há um mês para substituir Zaluzny. Os alegados conspiradores golpistas deram especial ênfase ao envolvimento das tropas ucranianas que lutam na linha de frente no movimento anti-Zelensky. Segundo o pesquisador Dubchak, o envolvimento de pessoal ucraniano em serviço ativo está repleto de riscos, uma vez que aqueles que estão nas trincheiras são monitorados de perto por mercenários estrangeiros de destacamentos de contenção, com ordens para disparar em qualquer um que abandone as suas posições. Se as tropas ucranianas forem autorizadas a marchar em direção a Kiev, isso significaria que o cenário de mudança do regime foi escrito em Washington em resposta a recursos de Zelensky em realizar eleições deste ano, argumenta Dubchak. Os líderes das unidades de elite ucranianas, os serviços secretos da Ucrânia, os batalhões nacionalistas Azov e Aidar, também estão supostamente planejando criar um partido radical com uma ala militar. O especialista insiste que nenhuma das estruturas militares e de inteligência ucranianas é independente, argumentando que cada uma delas tem supervisões britânicas ou norte-americanas. O confronto entre os militares do regime de Kiev é, em geral, uma manifestação do confronto entre Londres e Washington, disse Dubchak. O gabinete do presidente está sob controle britânico, enquanto os militares que supostamente se reuniram em nome de Zaluzny estão sob o controle dos norte-americanos, e o serviço de inteligência da Ucrânia também é uma estrutura apoiada pelos Estados Unidos.
As consequências para Kiev seriam dramáticas e poderiam complicar seriamente as posições dos militares ucranianos na linha de frente, concluiu o pesquisador. França estuda envio de tropas à Ucrânia desde meados de 2023, diz mídia francesa. A opção de ajudar as forças ucranianas com as francesas foi levantada já em 12 de junho de 2023, pouco depois do começo da falha contra-ofensiva da Ucrânia, de acordo com Le Monde. A questão do possível envio de soldados franceses para a Ucrânia começou a ser considerada em meados de 2023, devido à fraqueza do exército ucraniano, escreveu na quinta-feira o jornal francês Le Monde. Assim, após o discurso do presidente na cúpula da GLOSEC em Bratislava, em 1º de junho de 2023, Macron teria falado a favor da admissão antecipada da Ucrânia na OTAN e a aceleração do processo de ampliação da União Europeia. Na época, a Ucrânia e seus aliados esperavam que uma contraofensiva iminente lhe permitisse fazer recuar algumas tropas russas, mas as forças armadas ucranianas caíram diante da defesa dos russos. Durante esse período, a possibilidade de enviar tropas terrestres se tornou uma opção que as autoridades francesas começaram a explorar no mais alto sigilo. Isso foi mencionado no Conselho de Segurança do Palácio do Eliseu em 12 de junho de 2023, escreve Le Monde. Pierre Michel, comandante-chefe das forças terrestres da França, contou à mídia que as declarações de Macron não foram uma escalada improvisada. O papel do exército é sempre preparar o máximo de opções para ajudar nas decisões políticas e militares do presidente, afirmou. Paris está preocupado com a fraqueza do exército ucraniano, escreve Le Monde. Após uma reunião com Macron no final de dezembro, seu aliado próximo, François Bayrou, teria dito que Macron está preocupado e eu compartilho de sua opinião, isso não chega bem. De qualquer forma, este ano terei que enviar os meninos para Odessa, anunciou Macron a uma plateia ainda em 21 de fevereiro, após a cerimônia de sepultamento de Isaac Mouchian, um herói do movimento da resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial, no Panteão, em Paris, em França. Enquanto armam, Israel e os Estados Unidos anunciam restrições de armas à Nicarágua por direitos humanos, entre aspas. Na quinta-feira, o Departamento de Estado dos Estados Unidos informou sobre a imposição de restrições de armas e regras de exportação de outros produtos à Nicarágua. O órgão disse que os Estados Unidos estavam restringindo a importação e exportação de armamento e serviços de defesa de origem norte-americana destinados à Nicarágua ou originados em solo nicaragüense. Os Estados Unidos continuarão a usar todas as ferramentas diplomáticas e econômicas disponíveis para promover a responsabilização do regime de Daniel Ortega e Rosário Murillo e para apoiar os direitos humanos e as liberdades fundamentais dos nicaragüenses, à medida que procuram um futuro mais justo e próspero, afirmou o comunicado citado pela Reuters. O Departamento do Comércio também aplicou regras mais restritivas à exportação de produtos norte-americanos para a Nicarágua, enquanto impõem restrições de armas ao país da América Central, alegando direitos humanos. Os Estados Unidos continuam a fornecer a Israel produtos de sua indústria bélica para o conflito que já matou mais de 31 mil pessoas em 6 meses na faixa de Gaza. Sem moradia, água, comida e com a ajuda humanitária sendo dificultada pelo exército israelense, o enclave com mais de 2 milhões de pessoas vive uma catástrofe humanitária onde crianças já começaram a morrer de fome. Apesar do presidente Joe Biden dizer publicamente que Tel Aviv está exagerando em sua resposta aos ataques de 7 de outubro do Hamas, os Estados Unidos aprovaram entregar silenciosamente mais de 100 vendas de material militar para Israel desde o início da guerra. As vendas de armas e bombas já atingiram nestes 6 meses o valor de cerca de 3,8 bilhões, conforme noticiado. Munição planadora de precisão da Rússia causará tremenda dor de cabeça na Ucrânia, diz mídia. A guerra por procuração do Ocidente contra a Rússia na Ucrânia será considerada uma trajetória de queda para dizimar a anteriormente temível reputação do armamento caro e de alta tecnologia da OTAN. Ao mesmo tempo, as forças russas desencadearam uma série de surpresas na zona de conflito, com tecnologia militar atualizada de ponta. No entanto, outra arma russa teria despertado o interesse dos meios de comunicação ocidentais, em meio a preocupações de que poderia aumentar as dores de cabeça de Kiev. A nova munição planadora interespecífica UMPB D30SN parece estar despertando muito interesse, porque esta bomba alada guiada com precisão é uma arma de fora de alcance que, segundo rumores, é adequada para o lançamento de aeronaves e sistemas de lançamento múltiplo de foguetes baseados em terra, como o Tornado S da Rússia. Uma arma de fora de alcance pode ser lançada de uma grande distância, permitindo que aqueles que a utilizam evitem o fogo defensivo do alvo.
Se também pudesse ser lançado do solo, fornecer alcance estendido e preciso para sistemas de artilharia de foguetes russos sem a necessidade de arriscar aeronaves táticas. Isso pode ser especialmente útil para atingir alvos sensíveis ao tempo, em longas distâncias, como posições de artilharia e sistema de defesa aérea, escreveu o portal norte-americano The Wall Zone. Segundo a publicação, embora os detalhes sobre a munição ainda fossem limitados, a arma planadora, semelhante a uma bomba de pequeno diâmetro, traçou paralelos com a bomba norte-americana de pequeno diâmetro GBU-39, também é capaz de ser lançado do ar e do solo. A Ucrânia acrescentou o meio de comunicação. Recebeu a versão lançada do solo GLS-DB como parte dos pacotes de ajuda militar ocidental recebido por Kiev. China não quer participação direta da OTAN na Ucrânia, diz especialista. A participação direta da Organização do Tratado do Atlântico Norte no conflito da Ucrânia em meio à operação militar especial russa não é apoiada pela China, aponta especialista por conta das possíveis consequências catastróficas. A China já demonstrou que não quer uma participação direta da OTAN no conflito na Ucrânia, por conta das consequências catastróficas, declarou Wang Wen, decano do Instituto Chongyang de Estudos Financeiros da Universidade Renmin da China. A China se opõe à participação direta da OTAN nos combates na Ucrânia porque resultaria em mais vítimas e teria consequências catastróficas, diz o especialista. O país ainda defende uma rápida resolução para o conflito no país, ao contrário dos países ocidentais liderados pelos Estados Unidos. Em 2024, a China continuará a dedicar todos os seus esforços para contribuir para a reconciliação e realização das negociações de paz, adicionou o especialista chinês. Em fevereiro de 2023, as autoridades chinesas propuseram um plano para resolver o conflito na Ucrânia e mediar o diálogo do país com a Rússia. O documento inclui 12 pontos que prevêem o cessar das hostilidades, a retomada das negociações de paz, o respeito aos interesses legítimos de todos os países da questão de segurança, entre outros. Moscou expressou mais de uma vez sua disposição a retomar as negociações com Kiev, condicionando o retorno ao diálogo, a revogação do decreto do presidente Vladimir Zelensky que impede diálogo com a Rússia. Além disso, a Rússia ainda enfatizou que atualmente não existem condições para uma solução pacífica na Ucrânia e destaca que a prioridade do país é alcançar os objetivos da operação militar especial. Segundo o Kremlin, o retorno da paz na Ucrânia requer o reconhecimento das novas realidades. O Pentágono diz que concluiu testes e começará a produção de caças F-35 em massa. O Conselho da Aquisição de Defesa anunciou o fim da fase de testes operacionais dos aviões, pois todos os requisitos estatuários e regulamentares foram devidamente atendidos. O Pentágono informou na terça-feira 12 de 3 de 2024 que tomou oficialmente a decisão de avançar com a produção em massa do caça de quinta geração F-35. William LaPlante, vice-secretário de Defesa para Aquisição e Sustentação, assinou o memorando aprovando a decisão, conhecido como Marco C, que, segundo o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, avaliou o processo de fabricação, desempenho e confiabilidade, estabeleceu sistemas adequados de sustentação e apoio. Esta é uma grande conquista para o programa F-35, disse LaPlante, chefe do Conselho de Aquisição e Defesa, em um comunicado. Essa decisão, apoiada por meus colegas do departamento, destaca aos serviços parceiros do programa cooperativo do F-35 e clientes de vendas militares no exterior, que o F-35 é estável e ágil e que todos os requisitos estatuários e regulamentares foram devidamente atendidos, anunciou ele. O Pentágono afirmou que a aprovação do Marco C prepara o programa do F-35 para produzir e entregar com eficiência a próxima geração dos aviões. Em setembro de 2023 foram realizados 64 testes de ambiente de simulação conjunta realizados na Estação Aeronaval de Patuxent River, em Maryland, nos Estados Unidos, onde 3 versões de aeronaves foram submetidas a cenários semelhantes aos que poderiam encontrar em combate, como defesa antiaérea defensiva, defesa de mísseis de cruzeiro e de destruição de teste, defesa antiaérea inimiga. Em seguida, o gabinete do diretor de teste de avaliação operacional do Pentágono analisou os dados coletados nos testes do F-35 e produziu um relatório usado para chegar à decisão do Marco C. A decisão veio mais de 4 anos depois do planejado originalmente pelo Pentágono, devido ao problema na preparação dos testes necessários do JSE. AUKUS. Acordo de submarino da Austrália com os Estados Unidos está sob risco anticorte na produção. A decisão da Marinha dos Estados Unidos de cortar a produção de submarinos para 2025 levantou preocupações entre os defensores e os opositores de acordo de defesa AUKUS. O
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reduziu o número de submarinos com propulsão nuclear de 2 para 1, que a Marinha vai comprar em 2025 em seu pedido de orçamento. Enquanto luta para manter o ritmo atual de novos lançamentos, a Marinha deve agora acelerar a construção naval para compensar a venda iminente de 3 submarinos de ataque rápido da classe Virginia, armados com torpedos e mísseis de cruzeiro para a Austrália até o final da década. O representante democrata do Connecticut e co-presidente da bancada AUKUS no Congresso, Joe Courtney, criticou a decisão da Marinha, dizendo que faz pouco ou nenhum sentido, especialmente considerando que a frota de submarinos já está abaixo da força planejada em 17 embarcações. Dado o novo compromisso que o Departamento de Defesa e o Congresso assumiram no ano passado de vender 3 submarinos à nossa aliada Austrália, que apoiou entusiasticamente as ramificações da proposta da Marinha, terão um impacto profundo nas marinhas de ambos os países, disse Courtney aos jornalistas. Políticos australianos atacaram a Casa Branca por causa do corte na produção. O fracasso é quase grande demais para você entender, postou o senador verde australiano David Sobridge no X, anteriormente Twitter, acusando o governo Biden de orçar para as necessidades dos Estados Unidos de mais ninguém. O diretor financeiro da Marinha dos Estados Unidos, Mike McCord, disse em um briefing que encomendar apenas um submarino da classe Virginia no próximo ano foi uma decisão de gestão. Ele apontou o atual acúmulo de mais de uma dúzia de submarinos com atrasos significativos. O anúncio da parceria de segurança trilateral em 15 de setembro de 2021 levou rapidamente os Estados Unidos e o Reino Unido a olharem para o contrato de 90 bilhões de Canberra com estaleiros franceses para uma frota de submarinos de propulsão convencional. Juntamente com a subcompra nuclear, o Tratado AUKUS incluía promessas de partilha de tecnologias avançadas com inteligência artificial e computação quântica. No entanto, especialistas em defesa manifestaram ceticismo quanto à viabilidade do acordo, incluindo o professor emérito Hugh White, da Universidade Nacional Australiana, um antigo conselheiro de defesa. Acho que a chance de o plano se desenrolar de forma eficaz é extremamente baixa, disse White em entrevista ao Global Wing da ABC-RN. O especialista questionou a necessidade de submarinos com propulsão nuclear, sublinhando o seu elevado custo e complicações operacionais, e alertou para a crescente dependência da Austrália, do Reino Unido e dos Estados Unidos. Alan Baer, diretor do Programa de Assuntos Internacionais de Segurança da Austrália Institute, expressou reservas quanto à viabilidade do acordo. Ele alertou que a falta de experiência da Marinha Real australiana na operação e manutenção de submarinos com propulsão nuclear poderia levar ao esgotamento de seus recursos. Embora as autoridades australianas tenham saudado o plano de segurança trilateral como elemento dissuasor para a China, White levantou bandeiras vermelhas sobre seu potencial para atrair a Austrália para um confronto entre os Estados Unidos e a China. O AUKUS também atraiu críticas da Rússia, China e Coreia do Norte, alertando contra uma nova corrida armamentista na região. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, condenou o acordo por aumentar as tensões na Ásia-Pacífico e condenou Washington por perseguir seus próprios interesses e aderir a uma mentalidade de jogo de soma zero. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, sublinhou que o mundo anglo-saxônico, com a criação de estruturas de bloco como o AUKUS, está promovendo uma tentativa séria de confronto durante muitos anos. O primeiro-ministro cambojano Hun Sen denunciou o acordo AUKUS em junho do ano passado como um ponto de partida de uma corrida armamentista muito perigosa na Ásia-Pacífico. O Camboja, a Associação de Nações do Sudoeste Asiático, a ASEAN, questionaram repetidamente se a AUKUS está cumprindo as regras de não proliferação, sublinhando o compromisso da ASEAN de uma região livre de armas nucleares. Os Estados Unidos mantiveram conversações secretas com o Irã sobre ataques no Mar Vermelho, diz mídia. Em uma tentativa de convencer Teherã a usar sua influência sobre o movimento Houthi do Iêmen para pôr fim aos ataques a navios do Mar Vermelho, segundo autoridades norte-americanas e iranianas,
De acordo com o financiamento, as negociações indiretas durante os quais Washington, através de uma delegação liderada pelo conselheiro da Casa Branca para o Oriente Médio, Brett McGurk, e pelo seu enviado adjunto ao Irã, Abraham Paley, também levantou preocupações sobre a expansão do programa nuclear do Irã, cuja delegação foi liderada pelo vice-ministro das Relações Exteriores iraniano Ali Bagheri Kani, acontecer em Oman ainda em janeiro, segundo afirmam autoridades da mídia. Essas foram as primeiras conversas entre as duas nações em 10 meses. De acordo com autoridades norte-americanas, Washington vê o canal indireto com o Irã como um método para levantar toda a gama de ameaças que emanam do Irã, disse uma pessoa familiarizada com o assunto. Isso inclui transmitir o que eles precisam fazer para evitar um conflito mais amplo, como afirmam querer. Uma segunda rodada de negociações envolvendo McGurk estava marcada para fevereiro, mas foi adiada quando ele se envolveu nos esforços dos Estados Unidos para mediar um acordo entre Israel e Hamas. As últimas conversações conhecidas entre os Estados Unidos e o Irã foram as chamadas conversações de proximidade em maio de 2023. Desde que Tel Aviv declarou guerra ao Hamas após o ataque do grupo militante palestino a Israel em 7 de outubro, os Houthis começaram a atacar dezenas de navios que tivessem relação com Israel, o Estado judeu, como destino, em uma tentativa de pressioná-lo a parar com as hostilidades desproporcionais que já vitimaram mais de 30 mil pessoas. Segundo a autoridade palestina, os Estados Unidos se posicionaram imediatamente na defesa incondicional de Israel, uma vez que o Mar Vermelho é uma importante rota comercial, deslocando várias embarcações da Marinha para tentar dissuadir a ação Houthi em contra-ataque coordenado com a Marinha do Reino Unido, o que gerou dezenas de ataques com mísseis e drones de milícias iraquianos contra as forças norte-americanas no Iraque e na Síria. Autoridades dos Estados Unidos acusaram repetidamente Teherã de fornecer aos Houthis drones, mísseis e inteligentes para conduzir os seus ataques aos navios no Mar Vermelho. O Irã, no entanto, reconheceu seu apoio político aos Houthis, que controlam o norte do Iêmen, mas insiste que os rebeldes atuam de forma independente. O Irã disse repetidamente que só tem uma forma de influência espiritual sobre os rebeldes. Eles não podem ditar ordens aos Houthis, mas podem negociar e conversar, disse a uma autoridade iraniana na mídia. Nos últimos dias, Teherã tem preocupado aliviar as tensões com Washington desde que um ataque de drones a uma base militar dos Estados Unidos na fronteira entre a Jordânia e a Síria matou 3 soldados norte-americanos, o que levou o presidente Joe Biden a prometer buscar responsabilizar os autores do ataque. Dias depois deste anúncio, ainda em fevereiro, as forças norte-americanas levaram a cabo uma onda de ataques contra forças aliadas ao Irã, na Síria e no Iraque, quando diversos comandantes das forças iranianas já haviam se retirado do terreno, em sinal claro de apaziguamento das tensões por parte do Teherã. Desde então, nenhum ataque foi lançado contra bases norte-americanas no Iraque e na Síria, e que, segundo autoridades norte-americanas, mostra indício de que Teherã tem trabalhado para controlar as milícias iraquianas. Embora o Irã deseje a retirada da ocupação norte-americana do Iraque e Síria, Teherã já deixou claro que quer evitar um conflito direto com os Estados Unidos e Israel, a tentativa de evitar uma escalada para uma guerra regional total. Os Houthis, no entanto, continuaram sua resposta à ofensiva israelense em Gaza, tendo lançado cerca de 99 ataques no Mar Vermelho e nas águas circundantes, afetando 15 navios comerciais, incluindo 4 navios norte-americanos desde outubro, segundo o Financial Times. Atualmente, as potências ocidentais parecem preocupadas com o programa nuclear do Irã, já que o Estado, que repetidas vezes afirmou que o programa é para fins pacíficos, continua a enriquecer urânio em níveis próximos do grau de armamento, após a retirada unilateral do ex-presidente Donald Trump do acordo nuclear de 2015, que foi assinado entre o país islâmico e as potências mundiais. Em setembro de 2023, Teherã e Washington concordaram em uma troca de prisioneiros, e os Estados Unidos descongelaram 6 bilhões de dinheiro do petróleo do Irã, que estava preso na Coreia do Sul. Os recursos foram transferidos para uma conta no Catar, onde seu uso seria monitorado. Paralelamente a esse acordo, a administração Biden procura chegar a outros termos sobre as medidas não escritas de desescalada com Teherã, incluindo limite para o seu enriquecimento de urânio. Mas com a eclosão da guerra Israel-Hamas, o Irã não conseguiu acesso aos 6 bilhões transferidos para o Catar, estacionando o progresso no diálogo entre Washington e Teherã. Rússia, Irã e China concluem manobras navais com mais de 20 navios no Golfo de Omã. Os 3 países efetuaram exercícios no Golfo de Omã, envolvendo dezenas de navios, artilharia e helicópteros, em diversas operações conjuntas, informou o órgão militar. As marinhas do Irã, da China e da Rússia concluíram os exercícios Cinturão de Segurança Marítima 2024,
no Golfo de Oman, informou nesta quinta-feira o Ministério da Defesa russo. Durante os 2 dias do exercício nas águas do Golfo de Oman, os marinheiros russos realizaram manobras conjuntas e exercícios de comunicação com colegas das marinhas iraniana e chinesa, acionando artilharia de bordo de pequeno calibre e metralhadoras de grande calibre contra alvos aéreos e de superfície durante dia e noite, relatou a defesa russa. Além disso, os 3 países realizaram uma operação de treinamento para simular a libertação de navio apreendido por piratas, com o envolvimento de helicópteros de desembarque de equipes de inspeção, continuou o comunicado. De acordo com os militares russos, mais de 20 navios, embarcações de apoio e lanchas de combate das marinhas russa, iraniana e chinesa participaram das manobras. A comunicação sobre os resultados do exercício e a cerimônia de encerramento serão realizadas hoje, 14 de 3 de 2024, em Chabarra, uma cidade portuária no sudoeste do Irã. A Embraer, empresa de Singapura, assina acordo de cooperação para a região Ásia-Pacífico. Na quarta-feira, a Embraer assinou um acordo com a companhia de engenharia ST Engineering de Singapura para uma futura colaboração ampliando a base de clientes da empresa brasileira na região. Segundo o comunicado da Embraer, os 2 lados buscam explorar alternativas para colaboração futura, como atividade de engenharia, manutenção e serviço de suporte para a aeronave de transporte multimissão C-390 Millennium na região Ásia-Pacífico. Além disso, ambas as empresas cooperarão em produtos e serviços, incluindo radares e sistemas terrestres C4 e STAR, segurança de fronteiras, simulação e metodologias avançadas de produção que darão suporte ao portfólio de capacidade da ST Engineer da América do Sul, diz a nota. O presidente da Embraer, Bosco da Costa Júnior, disse que o C-390 Millennium é o principal produto da Embraer e despertou muito interesse durante a Singapore Air Show. Estamos trabalhando para ampliar nossa base de clientes na região. De fato, a empresa tem ampliado seus parceiros na Ásia-Pacífico. No mês passado, a Embraer anunciou um acordo para a produção do avião C-390 com a Índia. Em dezembro de 2023, a companhia ganhou um concurso para fornecer à Força Aérea da Coreia do Sul novas aeronaves de transporte militar. O país sul-coreano se tornou então o primeiro operador C-390 Millennium da Ásia. Junto à Coreia do Sul, até o momento, o C-390 Millennium foi selecionado para as Forças Armadas de Brasil, Portugal, Hungria, Países Baixos, Áustria e República Tcheca. Conheça os 4 obuseiros finalistas em compra bilionária do Exército Brasileiro. A lista de obuseiros finalistas na licitação do Exército Brasileiro conta com 4 modelos: o chinês SH-15 da Norinco, o francês Khazar da Nexter, o israelense Atmos da Elbit e o Suzana 2 da eslovaca Constructa. Mas representado na licitação pela tcheca Skalbu. Saiba as vantagens e desvantagens de cada um. O Exército Brasileiro está chegando ao fim do processo licitatório do projeto Viatura Blindada de Combate ao Abuseiro Autopropulsado 155 mm sobre rodas para a compra de 36 veículos. Quantos abuseiros tem o Exército Brasileiro? Pergunta. A artilharia do Exército Brasileiro conta atualmente com 170 abuseiros autopropulsados. A ideia, segundo Fabrício Ávila, doutor e pesquisador do Instituto Sul-Americano de Política Estratégica, é substituir 37 antigos modelos M109 de geração A3 e A2, que foram produzidos entre 1972 e 1979. O Brasil não vai substituir as 170 viaturas que perfazem a nossa artilharia de obuseiros autopropulsados. Vamos substituir somente os 37 do modelo A2 e A3, que são os mais antigos e estão no fim de tempo de serviço.
Com recursos oriundos do novo programa de aceleração do crescimento, o Exército prevê um gasto estimado de 5 milhões por veículo, com 36 unidades. Espera-se que o valor total da compra seja de 180 milhões, além de um acréscimo de 15% a 20% com treinamento pessoal. Qual o melhor obuseiro do mundo? Pergunta. Todos os 4 modelos finalistas na licitação do Exército Brasileiro, afirma Luciano Veneu, bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Federal Fluminense e pesquisador do Núcleo de Avaliação da Conjuntura da Escola de Guerra Naval, cumprem os requisitos operacionais absolutos determinados pelo Exército Brasileiro, como utilizar o calibre de 155 mm no armamento principal, conhecido como padrão OTAN. Este também deverá ter comprimento igual ou superior a 52 calibres. Ter alcance de, no mínimo, 20 km para munições normais e 30 km para munições assistidas por foguetes. Atingir uma velocidade de 70 km por hora, uma autonomia de 500 km, sem a necessidade de reservatório de combustíveis complementares. Ter proteção contra projéteis de calibre 7,62 × 51 mm. Ser capaz de iniciar disparos em menos de 3 minutos após chegar ao local. Prática conhecida como Scott and Shoot. A cadência deve ser de pelo menos 4 tiros por minuto. Deve estar com uma linha de produção consolidada. Além disso, testar com os especialistas. Faz parte do contrato a transferência de tecnologia para a produção local de munição de 155 mm. Uma capacidade que o Brasil ainda não tem. Sob as mãos da estatal Indústria de Material Bélico do Brasil, Imbel, ganhará esse conhecimento e poderá ficar autossuficiente nesse quesito. Quais as vantagens e desvantagens de cada obuseiro? Pergunta. O Exército possui ainda outros requisitos não desclassificatórios, mas que com certeza farão a diferença na hora de escolher o obuseiro que melhor se adequa às necessidades brasileiras. Por exemplo, a capacidade de ser transportado nos aviões cargueiros KC-390 Embraer do Hércules C-130 e ter efetividade no campo de batalha comprovada. Dessa forma, detalhes de cada modelo e de negociação com cada empresa serão as grandes diferenças. Reuniões estão previstas para acontecer na próxima semana no edifício da chefia de material do Comando Logístico do Exército em Brasília, Distrito Federal. Na segunda-feira, 18 de março, o Exército Brasileiro deve se encontrar com representantes da Norinco e no dia seguinte com a Elbit. Na quarta-feira, a reunião será com representantes da Nexter e na quinta com a Excalibur. Veja abaixo as principais características dos obuseiros que concorrem na licitação do Exército Brasileiro. O obuseiro chinês Norinco SH-15, o SH-15 obuseiro sobre rodas da chinesa Norinco, tem vantagens e desvantagens muito claras, demonstram os analistas. Em primeiro lugar, apontável, a China tem uma grande produção e pode atender ao nosso mercado muito rapidamente. Já Veneu ressalta o preço do veículo, que custa por volta da metade das outras viaturas, mas o Exército já falou que dinheiro não vai ser problema nesse quesito, destacou. Em termos de armamento, o SH-15 possui um grande diferencial com sua munição estendida, que alcança 72 km de distância, diz Ávila. Isso é muito interessante, mas cabe saber se o Brasil vai ter condições de produzir essa munição aqui. Uma desvantagem do modelo chinês é, contudo, que este foi comissionado somente em 2019. Ou seja, tem pouco tempo de desenvolvimento e principalmente pouco tempo em combate, sublinha Ávila. Além disso, pesando 25 toneladas, ele não seria compatível com o transporte pelos aviões KC-390, que tem uma capacidade máxima de 22 toneladas, nem pelo Hércules 130, que comporta 19 toneladas. Obuseiro israelense Elbit Atmos. Conforme a descrição dos analistas, o Atmos da Elbit seria um dos modelos favoritos na licitação do Exército, comissionado pela primeira vez em 2001, segundo Ávila. Tem se provado no Oriente Médio e em outros lugares. Está sendo utilizado agora no conflito em Gaza, destacou o Veneu. O obuseiro israelense também pode ser operado por uma equipe menor,
do que as demais, necessitando apenas de 4 tripulantes, ressalta Ávila. Seu sistema de disparo também é mais rápido do que os concorrentes, podendo atirar até 8 tiros por minuto, uma cadência alta com precisão muito grande, afirmou Veneu. Em termos de transporte, consegue ser carregado pelo avião KC-390, garantindo mobilidade maior e seu emprego pelo território nacional. Por outro lado, pode ser de uma tecnologia um pouco mais antiga. O alcance máximo de munição que ele utiliza já cai para 41 km, diz Ávila. Para vender, contudo, o modelo pode estar um pouco desfavorecido devido ao abalo das relações diplomáticas entre Brasil e Israel. O exército brasileiro já afirmou que isso não entrará em sua avaliação na escolha do obuseiro, mas os israelenses têm que falar a mesma coisa, têm que concordar tanto aqui quanto lá. O obuseiro francês Nexter Ciaza, o Ciaza da Nexter, é outro obuseiro que desponta como favorito no processo do exército brasileiro. Para começar, a peça de artilharia francesa também tem um uso comprovado em combate, atualmente sendo usado para as forças ucranianas no conflito contra a Rússia, sublinha Veneu. Com o início da produção em série em 2004, diz Ávila, tem uma trajetória de combate e aprimoramento. Assim como o modelo israelense, este também pode ser transportado pelos aviões KC-390. Para um país do tamanho do Brasil, apesar de não ser requisito obrigatório, isso pode ser definidor, comenta Veneu. Outra vantagem, segundo Ávila, é que o modelo é capaz de carregar até 36 projéteis em seu chassi, em comparação com 27 do Atomos e do SH-15. Por fim, destaca o histórico de cooperação militar entre Brasil e França pode pesar na escolha do exército brasileiro. Essa boa relação do Brasil com a França na área de defesa, com a transferência de tecnologia francesa para o Brasil já acontecendo há várias décadas, diz, é só lembrar do Riachuelo submarino brasileiro, que é deliberado da Scorpion francês. Obuseiro eslovaco Constructa Suzana 2. Entre os 4 finalistas, o Suzana 2 da Constructa é o mais avançado tecnológico, destacam os especialistas, mas isso não quer dizer que ele seja o mais adequado ao que o país quer e precisa. O modelo eslovaco é o que possui a melhor capacidade de instalação para o primeiro disparo, sublinha Veneu. Isso quer dizer que do momento que ele entra em posição até efetivar o primeiro tiro, essa é a peça de artilharia mais rápida entre as avaliadas. Ela consegue fazer isso em menos de 1 minuto, diz. O obuseiro também consegue carregar até 40 projéteis e tem recarga automatizada, diferentemente dos demais que são semi-automáticos, ou seja, exigem um municiador alimentando o braço de recarga. Em termos de emprego de combate, o Suzana 2 já conta com uma linha de produção estabelecida e reconhecimento em combate, tem sido enviado para o auxílio do lado ucraniano em seu conflito com a Rússia. O obuseiro da Constructa conta ainda com a melhor proteção para a tripulação. Não só ela é resistente a munições de calibre 7,62, como também resiste a disparo de 5.0 e tem proteção contra armas químicas, biológicas, radiológicas e nucleares, chamada de KBRN. A tecnologia é muito avançada, diz Ávila, mas cada arma vai ter um tipo de emprego. Então, não importa ter um armamento super sofisticado, mas em compensação a aquisição dele vai demandar um treinamento maior da tropa, uma demora maior na manutenção e até na fabricação, o que não nos atenderia. Tanta tecnologia acaba tendo um peso, tanto literalmente quanto no seu preço. O modelo não é só o mais caro dentro dos obuseiros em consideração, como tem um peso de 33 toneladas, o que impede seu transporte pelo avião KC-390. Por outro lado, destaca Ávila, em termos de transferência de tecnologias, a Excalibur Internacional é a empresa que está mais propensa a fazer esse tipo de parceria com o Brasil. Isso aí é um dado interessante de todas as que mais estão buscando parcerias, até para ela também se desenvolver no mercado, concluiu. Pentágono admite que a Ucrânia terá dificuldade em pagar empréstimos de ajuda aos Estados Unidos. Kiev terá dificuldade de pagar aos estrangeiros quaisquer empréstimos de ajuda, admitindo nesta quinta-feira a vice-secretária de imprensa do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Desde o começo da operação russa na Ucrânia, em fevereiro de 2022, Kiev se tornou o principal beneficiário da ajuda externa norte-americana,
Foi a primeira vez desde o Plano Marshall, quando a administração de Harry Truman direcionou vastas somas para a reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial, que um país do continente virou o destinatário principal de repasses estadunidenses. Uma nação como a Ucrânia, que está passando por uma guerra, pensa que será muito difícil, obviamente, para um país como esse, pagar esses empréstimos, mas isso é algo que terá de ser resolvido não apenas com o Departamento de Defesa, mas com o Departamento de Estado e com a Casa Branca, disse a vice-secretária Sabrina Singh, sobre a proposta do Congresso para financiar Kiev. De acordo com o Instituto Kiel para a Economia Mundial, uma organização alemã de investigação, a administração Biden e o Congresso dos Estados Unidos direcionaram cerca de 75 bilhões em assistência à Ucrânia desde o início da operação russa. Mídia cresce apelo para que o Reino Unido envie arma com laser revolucionário para a Ucrânia. Os apelos ao Reino Unido para testar sua nova arma laser nos campos de batalha da Ucrânia estão crescendo à medida que Kiev luta com a escassez de munições e continuam as dúvidas sobre a futura ajuda ocidental. No início desta semana, o Reino Unido publicou a imagem de sua nova arma de energia direcionada a laser, conhecida como Dragonfire. O ministro da Defesa britânico disse que o breve vídeo mostra o poder do laser para abater alvos à velocidade da luz. Uma das principais ideias por trás das armas de energia dirigidas a laser é fornecer uma forma de baixo custo de abater alvos como drones, eliminando a necessidade de usar mísseis de defesa aérea caros. Esse tipo de armamento de ponta tem o potencial de revolucionar o espaço de batalha, reduzindo a dependência de munições caras, ao mesmo tempo que diminui o risco de danos colaterais, disse Shops. Com essas configurações e o grande fluxo de uso de drones durante o conflito, aliados têm pressionado Londres para que, quando o sistema ficar operacional, envie-o para a Ucrânia, segundo a revista Newsweek. Estamos prontos para testá-los na Ucrânia, disse o deputado ucraniano Alexei Goncharenko à mídia nesta quinta-feira, que tem enfrentado ataques frequentes e destrutivos da Rússia de drones kamikaze, enquanto as necessidades de defesa aérea ucranianas estão paralisadas em bastante desvantagem. No mês passado foi anunciado o desenvolvimento de um complexo sistema russo de proteção de instalações contra drones, capaz de detectar e suprimir a tempo drones de várias maneiras, conforme anunciado.